Pessoal, acho que vamos começar, né, em respeito aos que estão por aí. E como eu falei antes, o pessoal vai chegando, né, depois. Então, gente, sejam todos bem-vindos, né? Para quem não me conhece pessoalmente, eu sou o João Gavajuste, né? Eu sou biólogo, ornitólogo, pesquisador de aves há alguns anos, né? E hoje eu vim trazer uma apresentação para vocês de uma perspectiva diferente dos resultados do Global Big Day, né, do que a gente fez aqui em Santa Catarina. O eBird ele acaba trazendo uma série de resultados lá na página, né, como número de espécies observadas, número de listas, né, número de observadores, mas eu me debrucei um pouco, né, dentro dos resultados e dentro do nosso grupo, principalmente, né, onde a gente tinha mais contato, e acabei descobrindo algumas coisas legais, né, trazendo alguns padrões, algumas coisas que a gente pode melhorar como grupo, pode conversar e se fortalecer. Então, sejam todos muito bem-vindos, né, muito obrigado pela participação, né, pela participação no Big Day, também quem é de Santa Catarina, certo? Então, vamos começar. Bom, gente, para a gente relembrar, né, às vezes a gente entra no negócio lá no grupo, né, um chama, pô, vamos participar, e a gente acaba, às vezes, nem tendo ideia do que é o que a gente tá fazendo, né? Então, o que é um Global Big Day? Big Day, né? Big Day é grande dia, né, literalmente. Então, o grande dia, ele é um evento internacional, né, como o nome diz, que ele é criado para se registrar num único dia o maior número de espécies possível, né, em uma área, um país, um continente ou por um observador, né, e fortalecer os vínculos da observação de aves, né, aumentar o conhecimento sobre as espécies, né, trocar figurinhas com pessoas. Então é um evento para instigar a observação de aves como um todo, né. A primeira edição desse evento ela foi criada Aconteceu em 2015, maio de 2015, então a gente está há 8 anos já, né, desse start, né. Isso veio muito daquela cultura norte-americana, né, dos Estados Unidos, principalmente das competições de observação de aves, né, de quem conta mais. Então, há décadas e décadas eles têm eventos lá como o Christmas Bird Count, que é a contagem de aves do Natal, né, que foi transformado de uma competição de caça para uma competição de contagem. Então, o que a gente está fazendo hoje é derivado disso, né, muito dessa competição inicial. Só que isso foi se moldando ao longo do tempo, né? Então, hoje a gente tem uma visão muito mais coletiva, muito mais de ciência cidadã, né, sobre esse evento. O Brasil, né, como país, ele está sempre nos primeiros lugares em número de espécies. Isso naturalmente porque a gente é um dos países com o maior número de espécies. Então, com pouco esforço, né, a gente consegue encontrar muita espécie de ave aqui. Hoje em dia a gente tem quase 2.000 espécies catalogadas, né, só fica atrás aí de Colômbia e Peru, e varia um pouco dependendo do comitê de taxonomia e nomenclatura que se usa. Mas a participação no Brasil ainda é muito baixa, né? A gente sempre figura lá em cima como número de espécie, mas a participação é muito baixa. Às vezes a gente tem estados com 0 espécies, 0 listas, 0 participação de qualquer forma, né? Então, o Global Big Day, ele é um evento justamente para isso, para instigar e fortalecer e criar novos vínculos da observação de aves ao longo do mundo inteiro, né? E esse evento, ele é coordenado, né, foi criado pelo Laboratório de Ornitologia da Cornell, né, que é seguramente a instituição de ensino mais proeminente no quesito de ornitologia, no estudo de aves, né. Eles comandam globalmente várias pesquisas, e um dos ramos do trabalho deles é voltado à ciência cidadã. Então, a gente tem uma plataforma, né, que vocês já todos devem conhecer, que chama eBird, né, que é uma forma de observação mais digital, né. Então, você está lá no campo,
observa e insere isso numa plataforma global. O eBird, hoje em dia, ele é considerado a plataforma de ciência cidadã com o maior tamanho e proporção do mundo. São mais de 1 bilhão de registros catalogados já de aves ao longo do mundo, isso incluindo registros lá de 1800 e Guaraná com rolha, lá dos naturalistas, que foram digitalizados até esse presente momento, onde em algum lugar do mundo, hoje em dia não, agora deve ter alguém submetendo alguma lista, né? Então, aí embaixo para vocês verem um pouco dos números, né, de listas completas, a gente tem 80 milhões de listas, são quase 900 mil observadores cadastrados, né, e 10.713 espécies. Então, o eBird, né, ele é uma plataforma como o Wikiaves, como o Taxios, Biofaces, né, iNaturalist, que visam o quê? Integrar pessoas que têm por hobby alguma atividade, né, como fotografia, como exploração, caminhada, e gerar dados que podem ser usados para a ciência, né? Então, ali, vocês veem uma descrição, o eBird transforma a paixão da comunidade mundial pela avifauna num poderoso recurso para investigação, conservação e educação. Então, ao mesmo tempo que o observador que faz isso por hobby está se divertindo, ele acaba inserindo informações muito relevantes para esse banco de dados, que depois é analisado por pesquisadores, né? O próprio observador consegue explorar, certo? Então, todo esse evento, ele gira em torno do eBird, né? Se fosse o Wikiaves, seriam as regras do Wikiaves, mas por isso que a gente, né, tenta sempre ensinar sobre o eBird, porque o evento, ele gira em torno do eBird, tá? Então, 8 anos após a primeira edição, né, do eBird, a gente teve participação em todos os anos de Santa Catarina, né, depois vocês vão ver um histórico ali de participação, e isso oscilou muito, né, geralmente eram iniciativas isoladas, né, que partiram de alguns observadores em poucos locais, faziam muitas espécies, né, e acabavam gerando aí alguns dados, né, para Santa Catarina, mas a gente nunca teve, nesses 8 anos, uma organização, né, ou seja, um grupo maior, né, de observadores, trocando ideia, combinando, se ajudando, né, esse negócio mais coletivo mesmo. Então, esse ano, derivado muito de uma conversa que eu tive no Global Big Day passado com o Rafael Curso, do Aves do Sul, estava comigo também o Rafael Romanha, o Gilberto Botelho e o Gustavo Plucênio. A gente conversava muito sobre essa ânsia da gente ter mais participação, né, de pessoas no eBird, gerando dados, né, e a gente tinha falado sobre alguma coisa de organização e tal, e isso passou, né, e esses dias, né, antes do Global Big Day, o Rafa veio falar comigo, que estava organizando no Rio Grande do Sul, e falou, cara, tu tem que fazer isso em Santa Catarina, vamos fazer. E começou tudo com um simples grupo de WhatsApp, né? Então surgiu lá do Birdwatching SC, a gente lançou a ideia lá, né, de um grupo de WhatsApp. Então o Rafael me apoiou, né, para a gente divulgar nesse grupo, chamar mais pessoas, né? Ele estava sempre por trás ali me ajudando. Então acabou de entrar o Rafael aí. E aí, Rafael, estamos falando de ti. Então, o pessoal começou a entrar. No começo eu não acreditei muito, né? Eu não sou muito conhecido né, pelos observadores e tal, e um cara do nada lá jogando isso. Então, mas foi entrando um, foi entrando outro, né? Daqui a pouco eu lembrei de uma pessoa, botei, o outro foi chamando o outro, e assim aconteceu. A gente formou um grupo muito legal via WhatsApp, né, de troca de ideia. Acabamos divulgando em outros grupos e começamos a organizar efetivamente o Global Big Day com 7 ou 8 dias de antecedência só, né? Então eu acabei abdicando de um monte de coisa, de trabalho e tal, deixei um pouquinho de lado para focar nisso porque eu sabia que ia valer a pena, né? Então, aconteceu como? A gente começou a trocar ideia com o pessoal, a ver pessoas de diferentes regiões de Santa Catarina que poderiam fazer listas, né, poderiam contribuir, sempre pensando, né, primeiro num grande número de espécies para o estado, claro,
mas também da gente ter uma cobertura boa, né, de locais, de observadores, formar uma rede de observadores. E o eBird, historicamente aqui no Brasil, ele é pouco usado ainda, né? A gente tem 12 mil observadores só, então, diferente do Wikiavid, de outras plataformas, como ele gera dados muito finos, né? E o objetivo dele é saber onde determinada espécie de ave está em determinado período do ano ou determinado presença ao longo dos anos, né? E qual é o seu número, qual é a sua abundância. Ele exige alguns protocolos, né? Então a gente começou a trocar ideia e ensinar isso também para os observadores iniciantes. Então a gente teve gente iniciante até expert que usa o eBird há muito tempo, até revisores, né? Então a gente começou a fazer treinamentos, começou a tirar dúvidas do pessoal, né? Começamos a instigar a participação de novos membros e sempre com um senso de comunicação ativa e de cooperação, né? Sempre pensando nisso, não numa competição de um querer ir na frente do outro e a gente, né, querer se mostrar, eu observo mais, não, né? Os observadores se juntaram por uma causa em comum, né? Claro que a gente tem é muito legal isso da competição pessoal, né? Da gente querer observar o maior número de espécies num dia, mas esse senso de cooperação foi muito forte, isso acho que foi um diferencial, né? Então aqui alguns exemplos de ferramentas, né, sofisticadas de comunicação. A gente usou planilhas para registrar a presença dos observadores, de onde eles são, né, de onde eles iam passarinhar, de qual região, qual ambiente, para a gente ter uma noção global, né, dentro do estado de onde é que estavam esses observadores. E, a gente precisa de mais gente aqui, mais gente aqui. Então, a planilha serviu para isso e também para a gente definir espécies-alvo. Ou seja, no Global Big Day o objetivo, né, é passarinhar e ver qualquer espécie, mas como a gente queria aumentar muito o número de espécies e também pensando em ciência cidadã, gerando dados importantes, né, para a conservação dessas espécies, a gente focou muito também em bichos ameaçados de extinção, né, e também com distribuição restrita no estado. Então, cada observador foi colocando ali as espécies que poderia encontrar, né, perto da sua localidade, onde ia passarinhar, e a gente fez assim, certo? Então, ao longo dos últimos dias ali foram criados alguns desafios, pequenos desafios de contagem, né? Foi muito focado, eu por ser um revisor do eBird, conhecendo bem como ele funciona, e também por ser um ornitólogo, né, e tendo esse viés mais de conservação, de pesquisa, né, eu entendo que a gente tem que usar o Global Big Day não só como esse negócio de ver mais espécies num dia, mas também que a gente consiga gerar bons dados, né, para a ciência cidadã. Então, eu fui até um pouco chato, né, em alguns momentos, de estar toda hora ali batendo em tecla e tal. Gente, o protocolo é assim, é assado, né, porque não é só o eBird, né, e é assim, a gente não obriga ninguém a usar, né, só que a plataforma tem algumas regras, e por isso que geram dados tão valiosos, né? Então, a gente bateu bastante na educação de gerar dados valiosos, né, durante esse dia. Não criar aquelas listas de 200 espécies, mas que não tem uso nenhum para a ciência cidadã, né? Então, isso foi um diferencial também, foi muito focado nisso. A gente, em todo momento, explicou as regras, sempre de forma cordial, né, de cooperativa, trocando ideias, tentando ser o mais didático e pedagógico possível, né? Porque a gente sabe que tem gente começando, né? Então, a gente criou times também, pequenas coisas para estimular, né? Com o nome das aves, para juntar pessoas, trocar ideias, né? Pessoas de regiões em comum, né? Oeste catarinense, região sul, e aí colocar as espécies-alvo, né? Para a gente não esquecer, lembrar lá durante a passarinhada, falta essa, falta essa. Né? Então, a gente usou uma série de ferramentas muito tecnológicas como mensagens do WhatsApp, planilhas e foi isso, basicamente, né? E dedicação. Bom, ao final ali do dia 12, né, quando a gente tinha esse grupo definido,
a gente sabia de onde o pessoal era e tal, né? Mas a gente não tinha uma visão global disso ainda. Então, agora que saíram os dados finais do eBird, eu peguei e plotei isso no mapa para a gente ter noção de onde e quantos fomos, né, no Big Day, em Santa Catarina. Então, pessoal, fomos 65 pessoas. Isso é um número que aumentou, vocês vão ver depois que aumentou em relação às outras participações, mas é um número ínfimo, porque a gente tem, hoje em dia, cadastrado no eBird 1.121 usuários em Santa Catarina, e a gente teve uma participação de 6%. Embora o grupo tenha sido muito legal, a gente gerou muita coisa, né? Olhem só as grandes lacunas de observação que a gente tem dentro do estado, né? Extremo oeste de Santa Catarina, com regiões, com ecorregiões lá, floresta estacional, né? Bem pouco amostradas. Planalto Norte de Santa Catarina, pouquíssimo representado, né? E também uma parte aí da região serrana. Isso, pessoal, não é um negócio do Global Big Day só. Se vocês plotarem isso para qualquer grupo de espécies no estado, vocês vão ter exatamente essa lacuna. Um pouco mais, um pouco menos, mas exatamente essa lacuna. Com muita gente no litoral e pouquíssima gente no Planalto. Alguns grupos, né, geralmente associados a universidades, né, mas são poucos. Então, uma das coisas que a gente tem que ver, né, que começar a pensar são essas lacunas, né? Às vezes a gente está gerando dados sempre no mesmo local, né? Sempre no mesmo local. É muito importante, mas a gente tem que preencher essas lacunas de conhecimento. Então o eBird vem e o Global Big Day vem também para ajudar isso, né? A gente consegue agora com essa visão mais ampla aqui, olha só, pô, a gente vai ter que tentar angariar a gente lá em Papanduva, sei lá, naquela região de Papanduva, né? De São Miguel do Oeste. Joinville, a gente conseguiu, teve gente de fora de Joinville que foi passarinhar lá, né, foi em 2 locais e a gente não teve participação quase nenhuma de observadores de Joinville, Itapoá, com a reserva Volta Velha, né. Então esse mapa depois eu vou compartilhar lá no grupo, né, com vocês para a gente ir estudando. Ele depois é interativo, dá para entrar exatamente no município, ver quantos registros, tá? E a gente teve uma cobertura de 19% dos municípios de Santa Catarina. São 295, a gente teve 55 municípios com amostragem, tá? Então, fica também o registro para a gente procurar mais pessoas, né, mais observadores nesses locais, porque com certeza vão surtir efeito, a gente encontrar espécies diferentes, espécies ameaçadas, né, espécies novas para a região, com toda certeza. Bom, então, no dia 3 a gente reuniu uma galera, né? Foram 65 pessoas no grupo. Se eu não me engano, naquele momento, até o Big Day a gente tinha 54, né? Poucas pessoas de fora do grupo participaram. Então aqui a gente tem alguns deles só, né? Os menos envergonhados que mandaram fotos. A gente tem mulheres, teve crianças também que não tá aí, né? Teve o Matheus, um jovem observador, acho que o Lidio Orlan lá também está com uma criança. Teve mulheres, né? Amigos juntos, gente passarinhando sozinho, idosos, jovens, né? Adultos, meia idade, então teve bastante gente, né? Isso foi muito legal. E o que a gente alcançou aí de resultado, pessoal, com toda essa organização? Esses dados aqui vocês vão encontrar no eBird, é só dar uma procurada lá, mas foram 420 espécies de aves, bicho pra caramba, em um dia, né? 60% das espécies de aves que já foram documentadas em Santa Catarina, que são cerca de 700, foram registradas em apenas um dia. Então a gente deve considerar também que muitas não foram por questões de padrões migratórios, né, que não estão realmente aqui nessa época do ano. Então é impossível a gente registrar essas 700 em um mesmo dia, mesmo que a gente coloque gente no estado inteiro e muita gente, né, por uma questão natural mesmo das espécies, né. Mas o interessante, pessoal, foi que a Santa Catarina ficou em número geral de espécies em terceiro, né, só atrás de São Paulo e Mato Grosso, isso é muito legal.
mas a gente tem que levar para a realidade, né? Se todos esses estados organizassem os seus Big Days, a gente ficaria sempre lá por último, por uma questão natural de que a gente tem, né, menos espécies, né? Só que, olha só que legal esse dado, até foi o Miguel que colocou agora no grupo, agora há pouco, a gente registrou, em termos de proporção, 65% das espécies do estado no eBird. A gente ficou só atrás de São Paulo. Então, o legal é isso, não, a gente não teve tantas, não vai nunca ter tanta espécie assim como o Amazonas, por exemplo, mas a gente teve uma cobertura gigante, 65% em um dia é muita coisa, gente. É muita coisa. Então, isso que é o mais interessante, a gente gerou dado pra caramba. É o mais legal, né? E com um número surpreendente de espécies. Então foram 234 listas, depois eu vou comentar um pouquinho desse número lá com comparações, né? Foram submetidas 437 fotos e 10 gravações. Isso é padrão, gravações de áudio são muito menos feitas por observadores, né? Então isso sempre vai ser menos, geralmente são ornitólogos e ornitólogas que fazem, né? E um dado legal aí, ó, primeiro bicho observado em Santa Catarina no Big Day foi uma marreca cabocla, às 4h49 pelo Leonardo Reinert, lá em Itajaí, e a última observação foi do Leandro Corrêa, às 10h05, de um mocho preto lá em Corupá. Então a gente teve pessoas passarinhando desde a madrugada até lá o fim do dia, na noite, né? Isso é legal. E também como é legal a gente trazer aí a nível de satisfação pessoal, né, aquele negócio da competição pessoal, a gente teve pessoas que mandaram muito bem, né, fizeram roteiros aí grandes, né, foram em locais com bastante espécies e são observadores muito experientes, né, acho que são 5 dos melhores observadores aí de Santa Catarina, 2 deles são ornitólogos, né, então o Evair legal, Evair lá de Gaspar foi o nosso campeão aí com 174 espécies, um número surpreendente. O Paulo, que também teve com o Evair, Paulo de Blumenau, 171 espécies, surpreendente, né? O Paulo é observador de aves, então não é ornitólogo, isso é muito legal. Leandro Corrêa, lá de Corupá, Três Barras, né? 171 também, Leandro ornitólogo experiente. E a Helenice e a Juliana, da Yes Bird, lá de Jaraguá do Sul, também números impressionantes, 167 espécies, né, tiveram junto com o Leandro, né, e acho que a Arlete, né, Arlete Voigt também. Então, esses foram os 5 observadores com maior número de espécies. E uma curiosidade, todos eles lá da região mais acima do estado, Nordeste, né, Vale do Itajaí e Norte Catarinense, né? Isso também muito, claro que muito por conta de serem ótimos observadores, mas também bastante por conta do padrão de distribuição das espécies no estado, né? A gente tem uma riqueza muito maior concentrada nessa região Nordeste, né? Vale do Itajaí, Norte Catarinense, de espécies, né? Então junta bons observadores com bastante aves e dá nisso, né? Grandes números. Então, parabéns, pessoal. Muitos dados bem interessantes. Acompanhei as listas de vocês aí. Parabéns mesmo. E aqui que está uma coisa bem interessante que vai dar para discutir bastante coisa. O pessoal do Rio Grande do Sul fez isso primeiro, né? Então, Rafael me apresentou. Eu achei um negócio muito legal para se discutir em cima desses dados. Então, a gente bateu o recorde, gente. Ali está 419, mas é 420, tá? A gente bateu o recorde de espécies, de listas e de observadores de aves, assim como o Rio Grande do Sul também aconteceu isso, né? Primeiro, o número de espécies, gente. Isso se deu muito por conta da organização. Eu acho que esse esquema da gente traçar muitas espécies-alvo, tentar chamar observadores experientes de vários locais foi fundamental, né? Então, essa questão do incentivo que teve, né? A gente como grupo se incentivando, o pessoal indo atrás também foi muito legal. Então, 420, como eu comentei antes, é um número bem alto. Isso para maio, tá, gente? Mas, em outubro, eu também já fiz um gráfico desses, para outro momento apresentar para vocês.
e é o maior número já registrado nesses 8 anos, sendo maio ou outubro, tá? Então é muito bicho, principalmente para essa época do ano, né? Os bichos não estão respondendo muito a playback, né? Assim, não é um período assim ótimo ainda, né? Bom, quanto às listas, gente, a gente tem um viés aqui, né? Percebam que até 2022 a gente não tinha nenhuma organização, então cada um fazia a lista do jeito que queria, né? A gente tinha geralmente listas solitárias únicas, né, com um grande número de espécies. Então, nessa edição eu entrei na cabeça de vocês, né, para a gente tentar fazer sempre menos listas, né, com menos tempo em mais locais. Então, isso está totalmente enviesado, a gente não pode comparar esse número de listas, né, com o anterior. É legal a gente agora comparar daqui para frente como vai ser, né, mas o número foi bem alto em relação aos outros justamente por isso. Eu, por exemplo, fiz 25 listas, né, mas listas às vezes de 3 minutos, né, algumas de 25, outras de 30, então fiquei muito feliz com isso, acho que para mim foi o resultado mais sensacional, foi ver, né, a galera usando de forma que os dados gerem mais variáveis, mais importância lá para a ciência cidadã, né? Porque listas, gente, aquelas listas de 10 horas, 11 horas, 200 espécies em um lugar, 60 quilômetros, elas não são usadas, elas basicamente são listas de pessoais, né? Então, para isso, você pode usar o Taxel, você pode usar uma planilha de Excel, o iNaturalist tem essa função também, mas o eBird, ele não é um local para isso. Ele não tem interesse nessas listas gigantes. Ele quer saber, em curtos momentos de tempo, principalmente, quantas espécies de aves e qual o número de cada espécie de ave que estava lá naquele momento. Então, se a gente ter grandes repetições, a gente vai ter um entendimento muito maior sobre a abundância, né, dessas espécies. Mas, claro que, gente, isso é o ideal, tá? Vocês viram que eu não fui tão incisivo, deixei, cada um, né, passarinho do jeito que quer, mas para quem realmente queria que os seus dados fossem, suas observações fossem usadas para a ciência cidadã, eu fui explicando, né? Então, fiquei muito feliz que a galera entendeu, né, isso, e foram gerados aí dados bem legais. Então, e o número de participantes, né, gente, eu não considero que tenha sido alto, acho que teve um incremento bem baixo ainda, como vocês viram, foi 6% só do número de birders cadastrados, então é um número muito baixo ainda, é algo que a gente tem que, nessas próximas edições, trabalhar melhor, né, às vezes fazer algumas coisas mais locais, regionais aqui, para a gente começar a fortalecer isso, né. Então fica aí, depois eu vou disponibilizar esse gráfico também, para a gente ir comparando e discutindo, tá, mas teve incrementos bem legais de espécies, principalmente, que acho que foi o mais relevante, e as de listas foi bem enviesado por conta desse novo modelo, né, de criação de listas. E também, né, seguindo nessa linha, né, como a gente sempre bateu na tecla, né, o Big Day é um dia para a gente se divertir, passarinhar, sair com os amigos, né, ter um dia legal, mas se possível a gente também, né, gerar dados interessantes, que a gente gosta pra caramba de sair ver as aves, né, e esse retorno de gerar dados é algo que a gente pode fazer para ajudar a conservação delas, né? Então, a gente conhecendo as espécies, onde elas estão, quando estão, quantas tem, se isso está diminuindo ao longo do tempo, se isso está aumentando ao longo do tempo, se alguma ação de conservação está fazendo resultado, isso a gente consegue ver com esses dados. De brincadeirinha, às vezes no quintal, né? Às vezes o pessoal pergunta, mas por que eu tenho que listar pardal, por que eu tenho que listar rolinha? Não vai ajudar de nada. Às vezes, a grande abundância de uma espécie comum explica a ausência de uma espécie rara, né? Então, a gente tem influências em comedouros, coisas que a gente está descobrindo agora, só sabendo de dados de espécies abundantes, né? Então, a gente vê, quando uma espécie é abundante, muito, muito abundante, às vezes a gente vê uma relação de outra que é muito restrita de habitat diminuindo, né? Então, essas coisas, né, são bem legais. Claro que vocês não precisam se aprofundar nisso, saber disso, né?
Às vezes o pessoal quer tá na observação de aves por diversão, né? Por fotografar, por sair fazer a caminhada. Mas olha quanta coisa legal vocês conseguem, né, dar de retorno para pesquisadores, né, para conservacionistas. Então, por isso que eu criei esse gráfico. Eu fiz um esforço hercúleo essa tarde de pegar lista por lista. Eu não consegui terminar todas por conta do meu trabalho. Também tive que focar né, no meu trabalho. É algo totalmente voluntário, então de 243 listas submetidas, eu entrei lista por lista em 163, peguei todas as coordenadas para gerar aqueles mapas e listei todo o esforço amostral, né, o tempo e a distância que percorreu, se foi percurso, se estava correta a lista, se foi feita conforme os protocolos do eBird, né, ou se eram aquelas listas gigantescas, ou se foi feito um protocolo errado. E eu fiquei extremamente feliz, gente. 83% das listas submetidas estão totalmente corretas. Tá? Elas não precisam, em termos de protocolo, claro, né? Como elas foram submetidas, estão totalmente corretas. A gente não precisa fazer revisão alguma, né, de melhoria delas, do protocolo, porque estão perfeitas. 10% delas são corretas, mas tem algumas pequenas ressalvas. Ou seja, às vezes, elas são aceitas pelo banco de dados do eBird, totalmente, né? Mas às vezes elas podiam ser melhores em alguns quesitos, como por exemplo, diminuir um pouco a distância, né, não ser uma distância tão longa. Tem umas que algumas pessoas botaram como casual, que pelo padrão de espécies, né, e pela distância são listas de percurso, mas colocaram casual. Então essas pequenas coisinhas, assim, coisas minúsculas que dá para corrigir conversando, né. Mas eu fiquei muito, muito, muito feliz porque, além de toda a diversão que a gente teve, né, dessa troca, desse contato, de ver as espécies, 93% das listas são utilizáveis, e não é lista que beleza, uma listinha, não, são listas com altos padrões de qualidade que vão ser usadas lá para gerar aqueles mapas. A gente tem basicamente 3 categorias de listas, que são listas ótimas, muito, muito boas, que geralmente são as pequenas, com curtos tempos e trechos, as listas que são consideradas, né, por exemplo, com um pouco maior de distância e tal, e as listas que não são consideradas, que são aquelas com 60, 40, 30, 20 quilômetros, que são desabilitadas pelo banco de dados ou com 10, 8, 9 horas de observação, né. Então isso me deixou extremamente feliz, porque a gente teve diversão pra caramba, mas a gente fez isso de uma forma que gerou dados muito importantes, tá? Então, estão todos de parabéns. Isso foi, acho que foi um suprassumo, assim, do dia, foi isso. Para mim, foi ver que, né, valeu o esforço para a gente se trocar ideia, ensinar, ajudar a utilizar a plataforma, porque tá aí, né, cara? 93% das listas vão ser utilizadas para conservação das espécies, né? Então aqui eu vou entrar em outra sessão agora, saindo dessa questão mais dos dados, né, que é uma parte bem importante, e entrando um pouquinho aí de como foi o nosso Big Day, né, sobre outras perspectivas, né, sobre outros olhares. Então, uma das coisas mais legais, pessoal, acho que todo mundo curtiu, foi acompanhar em tempo real as fotos que saíam, né? Cara, saiu umas fotos lindas, assim, de vários bichos raros, bichos, né, comuns, mesmo comuns, fotos lindas, né? Então a gente teve 437 espécies, 437 fotos, né? E com fotos lindas ao longo do estado inteiro, né? Praticamente todas as espécies alvo, assim, tiveram uma ou outra foto, né? Algumas com fotos muito boas. Olhem, por exemplo, ali a águia chilena aí do Rafael Zulianello, né? A andorinha do Rio, do Leandro Paiva, teve aí Figuinha do Oeste, do Miguel Bis, pessoal, o Guilherme e o Fernando aí com a Vilvinha, né? O Miguel também fez foto linda lá do Peito Pinhão, né? O Vitor, o Aguinaldo fizeram aí o Cisqueiro, o Alan fez o Negrinho do Mato, o Evair fez a Maria Catarinense, né? E teve muita foto legal, não consegui botar tudo aqui porque tem muita coisa, tá? Mas parabéns aí pelas fotografias, a gente só
é outra forma de usar o Big Day, né? De fazer fotos legais, de melhorar as técnicas de fotografia, compartilhar registros legais, achar bichos em novos locais. Então, para mim, essas fotos assim foram uma das coisas mais legais de se acompanhar em tempo real, né? Fora aquela euforia, né? De pô, achei isso, eu tô aqui, tô ali. Foi muito massa. Eu acho que o Guilherme, no depoimento dele, falou isso, né, desse negócio de acompanhar em tempo real, e eu concordo. Acho que isso instigou muito, né, os observadores a irem atrás e continuarem observando, que é inspirador, realmente, né. Aí, voltando um pouquinho aqui também, uma das coisas muito legais foi que a gente encontrou 36% das espécies ameaçadas em Santa Catarina, são 97 pela lista da CONSEMA de 2011, espécies ameaçadas. A gente encontrou 35 delas, se eu não me engano, em um dia, algumas em novos locais, novos números de indivíduos, novas épocas. Tá? Então teve muito bicho legal ameaçado de extinção, né? Coruja preta e da Arlete, o Leandro, e as gurias da Yasbird, a Lenice, a Juliane. O Leandro fez também a Redil, fez a Noivinha, né? O Rafael Zulianello, Papamoscas do Campo, o Águia Chilena. Então, os bichos lá do litoral, né? Bicudinho do Brejo, o Papapiri, Corriqueiro, Saracura Matraca. Então, isso foi muito legal. Muita foto bacana, muito lugar novo, né? De espécie ameaçada. Né? E uma coisa que eu achei muito massa e não poderia ter deixado de falar são as formas, né, que o pessoal encontrou de passarinhar. Então, como eu coloquei antes ali nas fotos, né, teve gente no passarinhar sozinho, teve gente no passarinhar de carro, a pé, né, e teve o nosso amigo aí, o Pedro, que fez um negócio muito bacana, que foi rodar de bike, né, dezenas de quilômetros atrás das aves, né. Então, eu achei fantástico, Pedro, parabéns aí pela tua disposição, e juntou dois hobbies num dia só. Foi muito legal e inspirador, né? Que sirva de exemplo aí para a gente se reinventar, né? Às vezes trocar aí o carro e ver que não precisa ser aquele negócio realmente de se deslocar de carro a gigantes distâncias, né? Mas a gente pode fazer do quintal, pode fazer na praça, pode fazer pegando a bike, rodando por aí, né? Ainda vê umas paisagens lindas, vê um monte de bicho, né? Então ele registrou quase 100 espécies de aves em um dia, andando de bicicleta. Então foi muito legal. Fica aí a inspiração, né? E o exemplo aí do Pedro, tá? Uma outra coisa muito legal foi que a gente teve bastante passarinheiro em unidade de conservação, né? Isso eu acho que é uma coisa super importante, a gente cada vez mais valorizar os nossos parques e reservas, né? Então, trago aí o exemplo do Alan, né, que trabalha no Parque Estadual das Araucárias, lá em São Domingos, né, que passarinhou o dia inteiro lá no parque mesmo, conseguiu fazer com que a observação dele chegasse no IMA, né, chegasse no órgão ambiental estadual, e que eles divulgassem isso amplamente nas redes deles. Então, isso é primordial, gente. Eu lembro do Lídio Orlan também passarinhou no Parque Nacional das Araucárias, né, o pessoal lá de Santa Maria da Imperatriz no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, né, e a Rose lá de Treviso passarinhando na zona de amortecimento, ali bem pertinho da reserva do Aguaí. Então teve dados para unidades de conservação, isso é fantástico, né? A gente aumenta o conhecimento sobre a biodiversidade desses locais e também dá uma forma de uso público, né? De fortalecer as nossas unidades de conservação. Então, parabéns a todos aí que escolheram, ou por opção, né? Ou como Alan, foram forçados pelo trabalho a ficar nos seus parques, né? Parabéns. Isso particularmente, assim, para mim, é uma das coisas mais essenciais, essa visibilidade às nossas unidades de conservação, né? Então, parabéns a todos aí. Outra observação muito legal que chamou a atenção foi o bandão de veste amarela que o Rafael Zulianello encontrou lá não lembro agora se foi em Lages ou se foi
O Luiz Carlos está falando aqui, o Fritz Plaumann, né? O Luiz Carlos também passarinhou lá em Concórdia no Fritz Plaumann, é verdade. Então o Rafael encontrou um bando, ele inseriu no eBird cerca de 507 indivíduos de veste amarela em um bando só, e tinha mais outras dezenas de indivíduos na volta, né? Se eu não me engano. Então eu não me lembro de ter visto esse em artigos ou tal, um tamanho de bando assim no mesmo momento, né? Atualmente eu acho que é uma observação das mais relevantes, né? Ele notou também um padrão de que não encontrou eles em áreas que ele costuma ver, né? Então, será que a gente tem um hábito gregário geral desses bichos, né? Isso é muito bacana, foi uma das observações aí que me chamou muita atenção. Parabéns, Rafael. Puxando a sardinha para o meu lado também, uma das coisas bem legais também, particularmente desse Big Day, foi a descoberta de uma nova espécie de ave para Santa Catarina. Isso fora do eBird, fora do Equiaves, na história mesmo da ornitologia catarinense. Isso veio totalmente por conta do Big Day, porque eu comecei um dia antes a prospectar áreas onde eu ia passarinhar, né? Então fui procurar áreas para fazer o Big Day e dei de cara com esse bicho lá do nada, né? Quase infartei, e depois comecei a descobrir ela em vários locais. Já detectei que é uma espécie abundante, já descobri em Laguna, descobri em dezenas de locais em Pescaria Brava, né? E vou começar uma pesquisa independente aí para a gente elucidar um pouco, né, esse bicho que até então era um fantasma, né? Ele não está em nenhuma política pública do Estado. Vamos descobrir quantos indivíduos mais ou menos são, onde estão, para a gente reconhecer, né, ele como uma espécie que precisa ser protegida, né? Então foi muito legal. E também fugindo bastante daquela questão dos dados, né? Eu perguntei no grupo para o pessoal que passarinhou durante o Big Day, né? Pedindo depoimentos, né? Como é que foi o dia, o que achou do Big Day, como é que se sentiu quanto a essa organização do grupo, né? E recebemos aí depoimentos muito legais, né? Eu registrei todos e criei aqui uma nuvem de palavras, né? Com palavras que foram muito fortes, né? Chamaram atenção e que representaram bastante esse Big Day. Não só o Big Day, mas esse coletivo que a gente fez, né, por essa causa. Então aqui a gente teve muito a palavra organização citada, né, a organização, participação, contribuição, objetivos, coletivo, colaboração, né, ciência cidadã, fortalecimento, monitoramento, diversidade. E também teve coisas muito legais, como foi uma atividade prazerosa, a pessoa estava feliz fazendo aquilo, teve prazer, né? Foi um momento indescritível, teve apoio, se sentiu alentado, ficou entusiasmada, achou didático, né? O apoio, foi divertido, teve dedicação, teve muita espécie, teve muita ajuda, é um hobby para muitos, né? Então foi citado aqui. Então, isso foi muito legal, gente. Eu acho que a gente pode usar essa imagem como amparo para os próximos eventos e atividades que a gente vai ter, inclusive transformar ela como um símbolo do grupo ali, né, para a gente sempre lembrar disso, né, da gente transpassar o individual, porque a cooperação nesses casos ela é super importante, tá? O Guilherme aqui me avisou que vai dar 1 hora, a live vai cair. Eu vou já criar aqui um novo link, tá? E vou disponibilizar para vocês aqui no chat, tá? E aí vocês vão entrando nesse novo canal, gente. Essa questão do coletivo, né, de se ajudar. A gente tem observadores, pessoas desde iniciantes que nunca tinham usado o eBird ou sabiam o que era a plataforma, né? Ou o que era um Big Day, até a gente que participou de
de várias edições, que é ornitólogo, que é experiente, ou revisores, né, como eu. Então, a gente tem que sempre manter esse nível, né, de didática, de compreensão, né, para a gente se ajudar, certo? Pessoal, vou botar aqui no chat o link, tá? Então, daqui a pouco vocês entrem ali, beleza? Então, se cair a live aqui, vocês já abram esse novo, ou já abram antes, né, para a gente não se perder. Então, gente, vamos sempre usar essas palavras e essa cooperação aí como força aí para a gente, né, ir se ajudando e fortalecendo a observação de aves. Vitor, a gente estava falando da Assanã Cinza, tá? E Fernanda, esse grupo ele é exclusivo para pessoas que são de Santa Catarina ou que moram em Santa Catarina. Ela acabou de sair a hora que eu falei. Mas, enfim, né, o Big Day acabou, a gente, né, teve um dia maneiro lá, fez um monte de coisa, mas a partir de agora, né? Então, usei essa foto poética que o Alan mandou lá no grupo para a gente traçar aí os novos caminhos. Bom, particularmente eu acho que seria muito interessante a gente manter esse grupo ativo, não só para falar de Big Day, mas claro que sempre falando sobre eBird, contagem de aves, o Big Day em si e dúvidas sobre a plataforma, né? Acho que a gente já tem vários outros grupos para troca de figurinha, para discussão geral de câmera e tal. Então esse grupo bem focado nesses temas, tá? Gente, acho que vamos trocar de sala, tá? Porque já tá acabando aqui. A gente continua a conversa nesse slide aqui que é bem importante, tá bem? Então. Estão vendo a minha apresentação, pessoal? Ainda não. Ainda não. Tá. Deixa eu... Tá. Acho que agora vai. Foi, né? Agora foi. Agora foi, né? Beleza. Então, vamos continuar, pessoal. Fernando, não sei se tu ouviu, eu acho que saiu a hora que eu falei, esse grupo ele é exclusivo para observadores de Santa Catarina, né, que usam o eBird, ou pessoas que moram em Santa Catarina, tá? Para a gente realmente se organizar, né, como estado, né, dentro desse grupo. Então, como eu vinha falando, pessoal, acho que a ideia é a gente manter esse grupo ativo, né, para esses temas, né, para focar exatamente, né, nessa questão de contagem de aves, do eBird, da ciência cidadã, né, e claro, sempre pensando também na questão de diversão, da observação de aves, né, mas esse grupo, né, quem quiser participar, continuar participando, né, vai ser onde a gente tem a oportunidade de aprender um pouco mais sobre essas questões, né, de distribuição das espécies, contagem, ciência cidadã, eBird, Global Big Day, então é onde a gente vai se organizar novamente, né? Então fiquem à vontade para continuar nele e continuar contribuindo, debatendo, acho que é bem legal, tá? Eu só não prometo que eu vou ficar tão ativo como foi aí na preparação para o Big Day, porque isso exige bastante trabalho e esforço, né? Parece uma coisa trivial, mas montar aqueles mapas, fazer aquelas planilhas, revisar lista por lista e ficar gravando videozinho é bem maçante, né? Mas acho que todo mundo tem experiência também já agora para a gente ir se ajudando, né? E organizando. Acho que também é um local de fortalecimento da comunidade de observadores de aves, e quando eu digo observadores mesmo, né? A gente tem muito fotógrafo de aves, né? Mas a gente pode usar esse grupo para a gente conseguir realmente ter observadores, pessoas que anotam comportamentos, né? Contam as espécies e se interessam por outras coisas além da fotografia de aves, né? Então, é nesse grupo que a gente pode discutir mais sobre isso, né? E, gente, eu não estou falando em nenhum momento que esse é o correto, tá? Que esse é a forma correta de passarinhar. Isso é esse grupo,
né? Então, se vocês estão aqui é porque vocês têm algum interesse nisso, né? Eu não julgo de forma alguma o jeito que cada um faz esse hobby, né? Só que esse grupo ele é mais focado justamente para isso, né? Para a gente ter um viés mais mas eu não gosto disso, não acho que é muita besteira, o eBird é cheio de 11 horas, não acho legal. Tudo bem, a gente respeita, né? E fique tranquilo, tá? O eBird não é a melhor forma de passarinhar, não é o deus da observação de aves, tá? O Wikiaves é uma plataforma tão incrível quanto, né? Tem outras espécies, tem outras plataformas e também tem gente que nem usa, né? A observação de aves é muito anterior a qualquer plataforma, né? Então, cada um usa do jeito que quiser, tá, gente? Faz observação do jeito que quiser, isso já está bem consolidado, né? Mas quem quiser continuar nesse grupo, né, a gente se atente para isso, ele vai ser mais focado nisso, certo? Então também a gente vê como uma forma bem importante de ter uma comunicação mais forte entre os revisores do eBird e os usuários. O eBird, como vocês viram, ele não é uma plataforma interativa, isso é um negócio muito ruim, tomara que mude daqui a um tempo, né? Então a gente não consegue fazer comentários, não consegue conversar um com o outro via perfil, né? Chega sempre aquela mensagem de e-mail, né, cobrando alguma correção, alguma coisa que não é tão legal, né? Às vezes a pessoa entende de forma errada, acho que então isso, a gente ter essa proximidade, né, trocar ideia, vocês conhecerem também, né, quem é o pessoal por trás do eBird, então, para vocês saberem, eu acho que o Fernando não entrou aqui, eu não vi ele. A gente hoje tem 3 revisores que são de Santa Catarina, né, que vivem aqui, que sou eu, o João Gavajuste, Fernando Farias e o Andrei Ros, né? Eles dois são bem mais antigos que eu, né? Eu entrei há pouco menos de um mês, eu acho, na moderação. E a gente tem o Tiago Machado, que é do Paraná, que também revisa, e temos uma série de revisores que são do Brasil inteiro, pessoal. Então, às vezes, vai ter gente que vai mandar coisa de vocês para vocês que nem é de Santa Catarina, é alguém lá de São Paulo, só que são revisores tão experientes que eles revisam para o Brasil inteiro, né? E esses revisores, gente, eles são totalmente voluntários, né? Eu dedico o meu tempo voluntariamente a manter a plataforma com bons dados. É basicamente isso. Para quê? Para aqueles mapas, para aquelas informações sejam o mais real possível, né, com mais qualidade possível. Então não se sintam ofendidos, né, quando a gente manda mensagem perguntando sobre alguma coisa, sobre observação. Pô, tu está duvidando que eu vi bicho, de tal bicho? Não. Né, não é um protocolo do eBird da gente manter a qualidade dos dados, né? Então, tendo esse grupo de WhatsApp, às vezes a gente pode ter uma conversa muito mais fácil, muito mais, né, cordial, muito mais tete a tete ali, e às vezes consegue resolver fácil, tá? Vocês também, quando tem dúvidas, conseguem mandar fácil para a gente, não precisa mandar e-mail, né? Então, acho que isso é uma das coisas bem importantes, né? É uma pena o Fernando não ter entrado, acho que ele estava bem ocupado. Seria importante ele trocar uma ideia também com vocês sobre a moderação, porque basicamente a moderação ela funciona como, gente? Quando vocês... Sabe aquele Rzinho que aparece quando vocês escrevem uma espécie de ave e aparece ela é rara, né? Por exemplo, aqui na nossa região, Litoral Sul, né? O Diego, por exemplo, aí, a gente encontra com frequência 30 réis grande, né? Pitusa simplex. Ele não é uma espécie rara aqui, ele é muito comum aqui. Só que ele é apontado como uma espécie rara por conta da distribuição restrita dentro do estado. Infelizmente, os filtros do eBird, eles são considerados a nível estadual, não tem como a gente fazer isso por setores ou regiões. Então, por exemplo, vamos dizer, sei lá, um pintadinho que é bem distribuído lá, por exemplo, na reserva Volta Velha, pode ser que ele dê raro, porque ele é raro no estado como um todo. Então, quando aparece esse Rzinho, não quer dizer que
a gente está falando, pô, mas esse bicho não é raro aqui na minha região, é muito comum. Não, ele é raro a nível de estado, e vocês têm que dar uma descrição, né, afirmando que é ele, ou colocando uma foto. Então, colocar comentários como em voo, visualizado, ok, 100%, não ajudam em nada, porque quando vem isso lá pra gente, né, pô, eu conheço vários observadores, mas eu não conheço todo mundo, não sei do nível de experiência, não sei quem é, não sei como é que foi a observação. Então chega lá pra gente numa planilha gigantesca com o nome de uma ave, nome de uma pessoa, um local, uma quantidade, e a gente tem que revisar isso, ver se está correto. Então, aos pouquinhos, gente, se vocês puderem se dedicar, né, pô, parece uma espécie que foi apontada como rara, né, e raridade ela pode ser primeiro, por essa questão de distribuição, de ela ser rara no estado, por ter uma distribuição pequena, ou por época. Então, por exemplo, é muito mais difícil encontrar um suiriri em agosto ou julho, não é? O bicho está aqui tradicionalmente lá na primavera, verão, né? Então não são todos os suriris que ficam aqui e também não são todos os que vão embora. Mas os filtros de moderação, eles consideram essas espécies como raras nessa época do ano, né? Então a gente precisa que se dê alguma descrição mínima, né, para saber que realmente era tal espécie, ou colocando uma foto, ou dando uma descrição, né, de, pô, estava em ambiente tal, o bicho tinha essa cor, é o suriri, é um bicho comum, esse bicho costuma ficar aqui, coisas assim, tá, gente, para facilitar, porque quando chega um comentário desse, ok, eu vou ter que mandar um e-mail para a pessoa, né, solicitando que ela descreva, porque senão ele vai ficar retido lá no filtro da moderação, que é protocolo do eBird, eu não vou conseguir liberar. Então, às vezes, algumas pessoas vêm perguntar, pô, mas eu vi tal bicho, ele não está lá no mapa. É porque ele está retido no filtro. Então, até não ser aprovado por um revisor, ele não vai ser mostrado lá nos mapas, nas listas. Tá? Então, não estranhem, né, se alguma espécie não apareça nos mapas que vocês registraram. Às vezes é uma espécie rara que ainda está sob moderação. E também a gente tem uma coisa que ficou muito tempo parado, então quando eu entrei, né, a gente fez uma força-tarefa para revisar cerca de 2.000 registros, né, eu modero também para o Rio Grande do Sul, então a gente tem um grupo de discussão só de revisão, tentando deixar atualizado e que a gente consiga mostrar essas espécies nos mapas, né. Então fica também essa fala, né, porque às vezes o pessoal não entende o que é esse raro, mas, pô, essa espécie é comum aqui, cara, eu não estou de saco cheio de ter que ficar escrevendo ali, tá, mas entendam que é por isso, tá bem? Eu acho que também esse grupo é fundamental para a organização do próximo, que vai ser em outubro, então daqui 5 meses, né, logo ali, a gente pode começar a ver novos observadores, né, em novos locais, fazer mais parcerias, aprender mais sobre o eBird, ciência cidadã, contagem, né? Então, mais uma vez, não tem o eBird como, né, como, meu Deus, é o perfeito, tenho que usar. Não, ele é simplesmente uma plataforma, dentre tantas outras, que pode contribuir, né, para a observação de aves e para a conservação das espécies. Então, fiquem à vontade para usar a plataforma que vocês quiserem, né? E também, gente, uma coisa que eu venho pensando, e que o Rio Grande do Sul é bem forte nisso, ele já tem o tal do baita ano, né, que é o grande ano, Big Year, a gente começar a pensar em algumas coisas mais estaduais, né, para sair dessa coisa lá das gringas, lá desses caras mandando aí, né, a gente obedecendo, a gente mesmo bolar coisas a nível de estado, né, para fortalecer também as plataformas, as coisas aqui no estado, né, a nível de Brasil, de estado. Então, por que não, às vezes, a gente criar aí um evento, né, em comemoração às aves migratórias, fazer um evento estadual, alguma coisa assim, nesses moldes, que a gente não precise ser presencial, né, mas que a gente organize, use uma plataforma como base e faça, né, para aumentar esses dados que são bem importantes, essa comunicação, conhecer pessoas novas, né. Então, tem vários de vocês
eu só conheço de nome, né? Agora estou vendo a cara aí, né? Muitos eu já vi pessoalmente, já passarinhei junto, mas isso é legal também para a gente não se sentir sozinho no mundo, né? Geralmente é um negócio aí que a galera acha que é meio coisa de louco ainda, né? Pô, um cara, uma mulher, uma criança lá com uma câmera atrás de passarinho, né? Mas aos poucos a gente vai transformando essa ideia, né? Então esses eventos, essas coisas, elas também servem para isso, né? Para a gente não se sentir um estranho no ninho, né? Vocês também não ficam abismados assim quando encontram outros observadores em campo, assim, sem combinar nem nada, né? Porque é um negócio tão raro de acontecer aqui, né? Por exemplo, esses dias a gente foi para a Lagoa do Sombrio, lá tava o Evair Legal, o Leandro Corrêa, eu, Fernando Farias e o Guilherme. Então, sabe, é uma reunião assim que é difícil de acontecer, né? De várias pessoas, né? Principalmente aqui em Santa Catarina, né? A população já acha que é fiscal, né? Principalmente a galera que vai camuflada, né? Então, vamos fortalecer aí a comunidade também de observadores, né, gente? E agora, um slide bem importante para instigar vocês aí para esse é um negócio que eu vim discutindo bastante com o Fernando, né? O Fernando, embora não tenha participado nessa última edição, ele estava guiando, né? Ele ajudou bastante nos bastidores, né? Troquei bastante ideia com ele, com o Rafael Curso, né? De como a gente pode organizar o próximo, né? E aí a gente pensou em algumas metas, pessoal, tá? Então, segue aqui o primeiro lançamento aí das metas de outubro do Big Day, né? Tá aí. Quero ver se vocês são bons mesmo. Tá? Então, o Fernando sonhou bem alto, ele já estava pensando em 470 espécies, né? Mas sim, Marcelo, a tua lista de penha foi contabilizada, tá? Não importa se tu é do Paraná ou de qualquer lugar, se tu passarinhou em Santa Catarina, a tua lista é contabilizada. Gente, 470 é um número gigantesco, tá? É mais de 70% das espécies do estado. Considerando que a gente vai perder algumas espécies do inverno, né? Algumas poucas, claro, a gente vai ganhar muitas migratórias de primavera. Então, urutau, suriri, aqueles tiranídeos todos, né? Bandorinhas, toda essa galera que a maioria não estava aí, vai estar em outubro, né? Então vai aumentar consideravelmente. O ganho de espécies migratórias em outubro é muito maior, né, do que essa perda que a gente vai ter, né? Que são de algumas poucas migrantes austrais, né? No entanto, algumas espécies, principalmente do litoral, vão ser mais difíceis de ser detectadas, né? Os passeriformes palustres, né? Papapiri, amarelinho, esses bichos já não são tão fáceis de encontrar nessa época do ano, em outubro, né? São poucos os locais, assim, que... Então fica o desafio, a gente pode mudar essa meta, é claro, né? Mas, gente, vamos tentar trabalhar para trazer mais pessoas para esse evento e para a comunidade em si, não só para o Big Day. Vamos usar o Big Day como uma desculpa aí, né, para a gente começar, né, a fortalecer a comunidade, mas também que a gente tenha bastante diversão, bastante ciência cidadã, muito aprendizado, bastante coletividade, né, para a gente fortalecer e também acabar inspirando outros estados, né, por exemplo, Sergipe. Sergipe não teve um observador de aves lá esse ano, cara. Não teve nada. O número de espécies dele é bem baixo, né? Não é geralmente os estados lá do Nordeste, os pequenos, não têm uma representatividade grande de observadores, né? Mas às vezes é só falta de uma organização, né? Por isso eu agradeço muito mais uma vez o Rafael Curso, né? Que deu o estopim para isso. Né? Por exemplo, Paraná a gente não tem organização, que é um estado aqui do sul com centenas de observadores, né? Então, que a gente sirva aí de inspiração, né? Vamos gravar essa conversa, postar no YouTube, divulgar, porque se a gente começar a fortalecer isso, né, a gente começa a ter mais pessoas olhando as aves de forma com a ciência cidadã mais forte, né, gerando dados mais legais, aprendendo mais, porque teve gente aí que botou nos depoimentos que teve que estudar espécies de região, o padrão de ocorrência e tal, então é isso, né?
transpassa, né, só a questão de sair e ver passarinho, né, muito mais que isso. Então fica aí, gente, a meta, né, para 300 listas. Acho que se a gente seguir direitinho o negócio de ir criando listas menores, trazer mais gente, a gente consegue até muito mais que isso, tá bem? E que bom fazer parte disso com vocês, né? Muito obrigado pelo empenho de todos, pela participação hoje. E acho que vamos deixar aberto aí para a gente conversar mais um pouquinho, né? Saber as opiniões de vocês, tá? Que é bem importante. Então, muito obrigado aí pela atenção, gente, e por tirar aí essa noite aí para me escutar e saúde aí a todos, viu? Vamos lá. Fiquem à vontade aí para conversarem, pessoal. Se quiserem, deixa eu dar uma olhadinha, só antes de alguém abrir o microfone, deixa eu dar só uma olhadinha no chat que eu não consegui ver aqui, para ver se alguém não ficou respondido. Tá, o Marcelo já respondi, né, Marcelo? Foi contabilizada a tua lista, geralmente comentários, né? Então é isso aí, gente. Eu acho que dá para a gente ir trocando uma ideia mais geral aí, se vocês quiserem permanecer, claro, acho que todos os questionamentos ali foram respondidos. E usem aí a mãozinha, né? E vão falando aí, tá bem, gente? Vou ficar acompanhando aqui também e vamos trocando ideia. Fala, Miguel. Oi, pessoal. Eu fiquei muito feliz de poder ter participado. Eu nasci builder, mas fazem 13, 14 anos que eu comecei a ir a fundo nesse mundo maravilhoso. Então, aqui no Alto Vale, tem poucos que praticam, mas é muito importante porque é o elo de ligação entre o litoral e a serra. Então, tem muitas espécies que sobem e que descem, se concentram aqui, dependendo da época do ano. E eu tenho uns 8, 10 amigos que são builders, mas não são tão participantes. Vou começar a difundir e vou começar a procurar trazer esse pessoal junto. E parabéns a todos que participaram. Obrigado, Miguel. Muito legal o teu depoimento. Tomara que consiga trazer aí essa galera. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, acho que pro próximo Big Day, a gente podia pensar também, além de agregar mais pessoas, né? Pensar um pouquinho na otimização do percurso que a gente vai fazer. Principalmente para a gente do litoral, acho que a gente consegue agregar mais pessoas para fazer outras regiões. Eu, por exemplo, eu sou nascido em Araranguá e conheço bem a região, né? Mas eu moro em Floripa há 20 e poucos anos. E para mim é muito contramão sair daqui de Floripa para ir para Araranguá, Sombrio e fazer esse percurso, apesar de que é uma desculpa sensacional para mim, porque eu adoro estar lá, adoro estar no banhado. E me dou muito melhor no banhado do que na mata, né? Mas a gente poderia pensar pensar em pessoas que estejam mais perto desses locais para fazer esse percurso, e a gente que já está num local propício, eu, por exemplo, em Florianópolis, poderia fazer Floripa, Santa Maria da Imperatriz, aqui essa região da Serra do Tabuleiro, ficaria muito mais fácil. Então a gente poderia pensar em agregar pessoas para otimizar essas regiões em que a gente não precisa fazer um deslocamento muito grande para cobrir, sabe? Pô, uma meta de gravação ia ser bem legal. Eu cheguei a gravar a Viuvinha, mas eu não postei porque eu ainda não peguei para tratar os sons ainda. E, enfim, mas é bem legal botar uma meta de gravação também, porque a gravação é super importante. Muito legal, Paulo. Legal mesmo. É justamente aquilo que eu falei. Já acaba que é mais ornitólogo, né, que grava isso. A gente tem por costume, né, sempre estudar as vozes e aprender por voz e gravar elas, né. Então, acho que seria muito legal, até para difundir essa cultura da gravação, né? Porque é sensacional. Tem bons gravadores aqui no estado, também ornitólogos, o Guilherme Melo, acho que não está aqui, o Leandro Corrêa também faz umas gravações muito legais, o Evair.
eu acho que começar a trazer esse hábito da gravação é muito legal, gente. Isso, que às vezes o pessoal, às vezes a gente cria lacunas que o pessoal foca só em foto, mas às vezes estava o bicho cantando lá e não tem o costume de gravar, então passou, né? Então às vezes uma área fica subamostrada, parece que tem pouco bicho, mas é porque tal pessoa só fotografou e não gravou, né? Imaginem, numa área de floresta, vocês sabem muito bem, né? A gente detecta a maior parte das espécies por canto, né? Por vocalização. Então isso é legal, isso é legal. Parabéns pela indicação, Paulo. Acho que dá para a gente pensar assim. E às vezes, como a gente é mais leigo, às vezes numa gravação, vocês biólogos conseguem identificar alguma espécie que passou despercebido pela gente, que é uma espécie mais rara, ou mais difícil de escutar, enfim. Acho muito interessante. É isso aí. E a gente pode, como tem bastante gente experiente com vocalização, né? Vamos se ajudando. Uma dica que o Rafael Romanha, que está aqui comigo, estou apresentando aqui junto com ele deu antes, porque a gente estava vendo, eu e o Fernando, a gente fez um esforço para ver quais espécies que seriam esperadas para a época, né, para maio, que seriam fáceis de ser encontradas e que não foram encontradas. Né? O tucano, que ele falou que não foi, na real, aumentou do 419 para 420, e eu tinha uma lista com tucão, e eu sem querer botei ela como privada. Eu vi ela em Pescaria Brava, comendo fruto de aroeira, daí eu fui lá e habilitei a lista e contou, então ficou 420. Mas a gente não viu espécies como corujinha sapo, que tem em Florianópolis a rodo. A gente não viu espécies como Maria Preta de Penacho. Lembra que eu comentei que esse bicho eu sou azarado e tal? Ninguém viu. É bem comum em rancho né? queimado, esse bicho aí. Ninguém listou uma perdiz na serra, o perdigão, né? O Rhincotus rufescens. Cara, será que não... né? Olha as espécies, cigarra bambu não entrou. Uma série de espécies, por exemplo, que teriam fácil lá na parte alta de Joinville, que não teve ninguém. Na Itapoá, que não teve ninguém, né, que a gente poderia ter encontrado. Mas é isso, né, gente? Isso também transpassa essa questão da observação de aves, que entra muito na questão pessoal de cada um, né? Teve gente que teve festa de família, teve gente que teve aniversário, teve gente, sei lá, foi viajar, teve gente... Então não dá, né? É impossível a gente conseguir reunir todo mundo a todo momento. Então a gente teve pessoas importantes que faltaram esse ano, né, que aumentam bastante, o Fernando Farias, por exemplo, o Andrei também não participou, o Alexandre Grossi, né, que são ornitólogos que adicionam bastante, né, e alguns observadores de aves de Joinville também, que eu achei que a gente ia ter mais representação, né, aparentemente são pessoas mais focadas em fotografia mesmo e que aves, né, então desculpa, acabaram não se interessando, mas de algum modo a gente tem que achar alguém em Joinville no próximo ano para ficar lá na parte alta, né? No Rio do Júlio, na Estrada da Serrinha. O Leandro, a Clarice, né? E o pessoal que estava com eles foram, né? Mas foram no Caieira, foram na ET, então temos que pensar nessas pessoas também, nesses locais. Acho relevante também pensar em... É óbvio que alguns preferem passarinhar sozinho e tal, mas, por exemplo, eu acho um tanto quanto perigoso também passarinhar sozinho, pelas questões aí, obviamente, de segurança, e até vai que tu encontra aí uma cobra no meio do caminho e acaba se preocupando aí com esse tipo de coisa. Então acho interessante a gente fazer duplas ou fazer algo mais... tô passarinhando aqui, comunicar onde vai estar, porque, sei lá, me parece um pouco perigoso. A gente teve casos aí recentes em Paraná de birder que foi encontrado morto, né? Não se sabe aí se foi assassinado, se foi roubado, enfim. Então acho interessante a gente prestar um pouco de atenção nisso. Ô, João, depois eu vou te passar o contato do Edson. O Edson é o cara que
que começou o birdwatching em Joinville, tá? Ele foi um dos fundadores do COAMA, que é o Clube de Observadores de Aves da Mata Atlântica, né? Estive lá visitando um local muito show de bola. E posso te passar também o contato do Antônio lá de São Joaquim. São Joaquim também tem 3 observadores lá que são bem fortes para alavancar a região. Depois eu passo em privado o contato dos 2 para ti. Vamos lá, pessoal, não se sintam acanhados, não. Esse é o momento aí de a gente trocar ideias, conhecer também. A Saracura Lisa entrou para a lista? Eu não lembro de cabeça. A Saracura Lisa tem parecido lá no pomar do Edson, lá do Joinville. Parece que tá bem fácil. Eu tenho ido frequentemente a Joinville, mas eu tenho percebido que eles não gostam de fazer listas lá. Eles têm uma restrição bastante grande em fazer listas. Então, se alguém conhecer ou conhece, né, o Edson e essa turma do COAMA, seria interessante conseguir com que eles comecem a aderir a fazer listas. Eu passarinho muito lá com o Adriano e não tem jeito, o Adriano não tem interesse. Já tentei, mas ele não tem interesse. E aí é difícil, né? Forçar a pessoa também não dá, né? Exatamente. Não dá pra gente forçar. Tá saindo do dupla voz? A Clarice, nesse caso, tem que mutar o dela para não acontecer isso. Agora sim? Então, tem essa questão da resistência da plataforma, né? Eu acho que o eBird foi introduzido de um jeito meio errado no Brasil. Se criou muita barreira, muita coisa, porque realmente, diferente das outras plataformas, ele tem uma série de protocolos e coisas que são novas, né? Imagina uma comunidade de observadores acostumados com Wikiaves, que bate uma foto, insere lá e bota um município e tá ok. E quando vem uma plataforma dessas, né, que te exige que tu conte o quanto que tu caminhou, o quanto de tempo que tu ficou observando, né, se tu viu o bicho voando, se tu viu o bicho não sei o quê. Realmente é uma plataforma mais complexa, e para as pessoas que são fotógrafos de aves, eu gosto de falar assim, porque a gente não tem a maioria da comunidade do Brasil não é de observadores, é de fotógrafos de aves, né? Isso eu falo sem medo de ser julgado, porque realmente é isso. Observador é outra coisa, né? Observador é quem realmente presta atenção, anota outras coisas, né? Gosta de qualquer situação. Não julgo também, cada um faz o que quiser, né? Mas a gente tem essa dificuldade quanto ao eBird por isso, né? Porque o pessoal gosta de fotografar. Essa é a realidade. O eBird, a lista realmente acaba quebrando a passarinhada, né? Tu tem que parar, anotar e bota isso, bota aquilo, né? Então, realmente, não é para todo mundo. E a gente também não deve forçar, né, ninguém a participar. Como eu falei, o eBird, ele não é a plataforma perfeita, não é o suprassumo, né? Ele é só mais uma dentre tantas plataformas que daqui a pouco pode ser que seja melhorada ou que seja obsoleta, né? Então, a gente tem que pensar que isso que a gente faz hoje é para vários anos, né? A gente acaba enxergando as coisas muito com imediatismo, né? Mas pensem que essas observações que a gente está gerando aqui, elas vão perdurar aí por décadas, né? Os dados lá daqueles naturalistas que vieram em 1800 e poucos, a gente está usando hoje em dia. E que tristeza que eu tenho de não saber quais eram as espécies que ocorriam aqui antes da colonização, como é que eram as comunidades, né? Que bom que a gente consegue fazer isso hoje, deixar isso registrado para que as pessoas do futuro consigam pensar nisso, né? Pensar nessas distribuições, como que mudou ao longo do tempo, né? Fortalecer a comunidade de observadores ao longo do tempo. Eu acho que esse fator de pensar no futuro é muito importante, porque as plataformas, elas não são vitalícias, né? Daqui a pouco pode ser que, o Wikiaves está 12, 13 anos aí
a toda. Pode ser que daqui a pouco acabe. Mude totalmente a forma com que a gente observa aves, né? Entre outra, daqui a pouco o bird se modifica, entra outro tipo de coisa. Então é muito dinâmico, né? A gente não pode se ater muito, né, só ao imediatismo, né? A observação de aves ela é vitalícia. A observação de aves, sim. Né? Os dados que a gente gera, sim. Né? Mas o modo com que a gente faz isso é diferente. Então, por que a gente não pode aprender a usar uma nova plataforma, né? Então, acho que vem daí essa restrição, né? Esse negócio, e também porque o eBird foi mal introduzido no Brasil. Né? O pessoal já começou a chegar com 1000 regras e ele não tem interatividade, então, pô, não tem isso que a gente está fazendo aqui na maior parte do Brasil, de um revisor estar conversando com os usuários, a gente tem um grupo, está trocando ideia, né? Então, realmente é difícil. Eu entendo os usuários que não gostam muito ou que não querem aderir, mas isso a gente pode ir mudando aos pouquinhos, porque é uma plataforma muito legal, né, que vem a somar aí. Acho que eu vou interromper um pouquinho aí, João, mas eu gostaria, acho que, de puxar um pouquinho aqui pro Oeste, falar um pouquinho aqui do Oeste também. Não que eu seja o porta-voz daqui, né? Porque tem gente mais experiente que eu, né? De Orlando aí já tá no negócio há anos também, passarinho aqui no Oeste. Então tem o próprio Lica, né? Tem o Vitor também ali de Caçador, então tem uma galerinha aí legal, mas eu queria chamar a atenção aqui pro Oeste mesmo, né? Porque, então a gente, olhando esse mapa, assim, a gente tem uma clara, né, entre leste e meio oeste tem uma lacuna aí, né? E olhando alguns pontinhos ali, a gente consegue perceber, tipo, bem pontuais, né? Então tem o pontinho do Vitor em Caçador, ali em Joaçaba do Leandro, né? Subindo para Água Doce já. Então são coisas bem pontuais aí que foram feitas por poucas pessoas, né? Não teve essa movimentação bem grande, até porque aqui não tem muito observador, né? Mas eu acho que assim, daria para pensar, né, em algo para chamar o observador para cá também, sabe? Não, tipo, não de trazer gente para cá, mas de conquistar a gente aqui do Oeste mesmo. Acho que o pessoal que ainda tem às vezes tem muito receio, o pessoal que é muita mente fechada, né? Acerca disso, o pessoal aqui que passaria no Oeste sabe disso aí, né? Lidar com gente de latifúndio, tem lavoura e tudo mais, às vezes é meio complicadinho. Mas eu acho que aqui o Oeste também tem um potencial grande, assim, porque é a porta de entrada de várias espécies aí em Santa Catarina, né? E também rota de aves migratórias, por exemplo, que saem do Rio Grande do Sul, do oeste do Rio Grande do Sul e sobe para o Pantanal, né? No caso dos caboclinhos, de alguns, ou sobem em direção ao sudeste. Então, acho que também caberia aí chamar um pouquinho dessa atenção aí para o Oeste, cara. Bem legal, Alan. E acho que vocês aí do grupo do COA, do Contestado, né, podem fazer essa ponte aí, né, talvez o pessoal lá de São Miguel do Oeste também, eu sei que tem algumas pessoas, naqueles fragmentos de floresta estacional, né, acho que dá para aumentar essa cobertura aí. É um trabalho de formiguinha, né, mas que pode surtir efeito. Talvez a gente criar, né, algumas artes, mais divulgação, mais coisas, né, relacionadas ao tema, seja uma forma boa. E ainda, pô, dá para ver claramente ali nessa faixa do extremo oeste, né, cara, como não tem nada, né, e é uma área, tipo, importantíssima, assim, porque faz divisa com as missões, né, e tem ainda uma influência do Rio Grande do Sul, ali da estacional, ali na beira do Uruguai, então muitas espécies que são restritas a essa região ali e que entrariam, tipo, como é o caso do Irapuru laranja, que não tem registro ainda, né, cara, que tá aqui do ladinho. Então, bichoita, que foi encontrada, acho que final do ano passado ou esse ano ali em Chapecó. Então, são aves aí que é interessante a gente, com uma movimentação maior de observadores, né, a gente consegue aí, talvez, estar encontrando alguns bichos legais e restritos aqui, essa mini porção aqui do extremo oeste, né, cara? É isso aí, Ana. É isso aí. Eu acho que o extremo oeste, de forma geral, é como eu falei para vocês antes, esse mapa aqui, com algumas variações, ele é o que representa a lacuna de conhecimento sobre a biodiversidade geral do estado de Santa Catarina, em maior ou menor grau, dependendo do grupo. Mas o leste totalmente representado, né, muito por conta dos grandes centros, universidades, municípios, mas eu acho que o oeste tem muita espécie que ainda não foi achada ali, que vai
se a gente aumentar a cobertura, né, o Evair fez uns trabalhos, aí a Oeste encontrou um monte de bicho muito legal, que à época não se sabia nem que estava aí a Oeste. Então, eu acho que é prioritário. A região Oeste tem que ser feito um trabalho bem, bem forte, né? Eu até estava comentando, acho que foi com o Leandro ou com o Lidio Orlan, por exemplo, lembrei da corroíra do campo, né? Que é um bicho que tem registro em Passos Maia, se eu não me engano, e é o único registro que tem, assim, né? Registrado em foto, no caso. Então, como é que pode dizer? Fica aí uma falta de amostragem também, não sei se ainda tem ambiente para o bicho, né? Provavelmente tem ali na região de Água Doce e afins. Várias outras espécies de campo, né, como o jacurutu, que já tinha sido registrado em Palmas, mocho dos banhados agora, que o Lidio Orlan também reencontrou ali após um tempo. Então, vários estudos assim que foram feitos, sei lá, 10 anos atrás, por exemplo, hoje em dia a gente já não... O pessoal veio para cá fazer os estudos 10 anos atrás e ficou toda essa lacuna de tempo aí, sem registro, né? E agora que a gente está começando a encontrar alguma coisa de novo, né? Porque está tendo essa movimentação. Eu acho que chamar a atenção aí, movimentar mais as pessoas, acho que seria bem interessante nessa região mesmo. Oi, pessoal, só vou dar uma palavrinha também rápida aqui. Primeiramente, quero agradecer aí a todos vocês, aí, especialmente o João aí pela determinação e por ter abraçado essa causa aí, né, para mostrar para todo esse grupo aí sobre o eBird. Eu aprendi, tô aprendendo na verdade, né, mas submeti minhas primeiras listas aí a semana passada, então foi uma semana de bastante atividade aqui no trabalho também, mas com a determinação a gente consegue sempre buscar um pouquinho e aprender um pouquinho daquilo que você está focado no momento, né? Então, com certeza, o grupo aí foi muito produtivo e a tendência é que cada vez seja mais, né? E abrindo só o comentário aí do Alan sobre a corroíra do campo, tenho feito algumas andanças aí pelas regiões que ainda restam em Passos Maia, né? A procura aí desse bicho. Ainda não tive sucesso de encontrar, né? Mas futuramente esperamos que ela ainda habita essas áreas, né? Então, com essas atividades, essas buscas intensivas que a gente vai conseguir ir representando aí a nossa região cada vez mais, né? Então, gratidão aí a todos, e o que precisarem aí de mim aqui do Oeste, é só dar um grito que a gente tenta dar um help por aqui também. Legal, Lidio Orlan. Legal. E é legal ver as pessoas que nunca usaram, né? E não é nem só pela plataforma em si, mais uma vez falando, né? Porque parece que a gente, quando o pessoal fala o eBird, meu Deus, tem que todo mundo usar o eBird e o supra-sumo. Não, né? Mas é esse esquema de dar mais atenção na contagem de espécies, né? Observar comportamentos, aprender protocolos de contagem, né? Pô, eu achei sensacional ter a professora Eliara lá no Chapecó, e ela convidando observadores para ajudar no censo, né? Então, são essas integrações que são importantes, né? O eBird é só um detalhe, né? Mas o que ele traz, assim, de aprendizado é muito legal. E acho que a gente poderia, daqui a pouco, criar umas forças-tarefas aí de encontrar de procurar, não encontrar, né? Mas procurar essas espécies perdidas em cada região, né? Fazer mais baterias de playback, ir nos locais, né, mais propícios, né, isso talvez até para o Big Day, né, botar algumas metas aí de bichos perdidos, tem vários em Santa Catarina que faz tempo que não se vê, né, em diferentes regiões, e por que não, a gente pode fazer aí, né, cada um com seu conhecimento local aí, a gente fazer uma bateria aí de procura. Fala, tio. Bom, pessoal, boa noite. Me permitam aí, eu sou o Luiz Carlos Bordim, conhecido como Lica, né, aqui de Concórdia. Também faço parte do COA aqui com o Lid, aí, com o Vitor, com o Leandro, com o Joaquim. E uma coisa, eu sou novo, né, no eBird aí, não conheço praticamente nada, fiz a lista aí sábado com meu cunhado, levei ele junto para o campo pela primeira vez, está começando na observação. E uma coisa que eu tenho observado na observação de aves, e principalmente como o João falou, né? João, parabéns pela todo o teu trabalho aí, só antes que eu esqueça.
uma coisa que eu tenho observado é muita individualidade, muito aquela história do Lifer, enfim, eu fiz a foto, tu não fez, tal. E eu acho que nós estamos agindo totalmente errados, nós temos que nos unir mais, procurar agregar mais, porque a gente está trabalhando o mesmo, sob o ponto de vista de hobby, a gente tem uma coisa muito importante com a ciência cidadã, né? Eu trabalho numa empresa de pesquisa, eu trabalho na Embrapa e a gente sabe a importância da pesquisa, de mostrar dados, de mostrar conhecimento, de agregar positividade na produção agropecuária e tal, enfim, e não é diferente na observação de aves. Eu acredito que a gente deva pensar muito nesse aspecto da união e do apoio, né? Apoio a quem está fazendo pesquisa, quem está fazendo a fotografia, quem está fazendo observação, a quem está fazendo um hobby que agrega na ciência, né? Por exemplo, semana retrasada eu registrei o Tachan aqui no município de Água Doce. Eu fiz questão de compartilhar, galera, vamos lá, ele está em tal lugar, vamos procurar, é o primeiro registro que tem aqui fora do eixo do litoral. É bacana que a gente consiga agregar mais informações sobre esse espécime que está ali, né? Então, enfim, eu não quero me alongar muito, mas é isso que eu queria deixar para o grupo. Muito obrigado aí por todos e pelos ensinamentos que estamos sempre aprendendo. Muito legal esse teu depoimento, Lica. Prazer te conhecer agora por vídeo, aí só vi o teu nome lá. Parabéns pela tua atitude, acho que é isso. Esse é um negócio que eu particularmente também vejo e tenho tentado mudar aqui, pelo menos na minha região. Então, como eu sou ornitólogo, a gente acaba estando mais em campo e tem um pouco mais de conhecimento focado nas aves, né? Quais procurar e tal, e a gente acaba descobrindo alguns bichos que são mais raros ou que o pessoal gostaria de fotografar. E eu tenho esse costume de sempre divulgar onde eu achei. Então, a Sanancinza, por exemplo, que é um super registro, né, para o estado, já divulguei o ponto, mas sempre com ressalvas, né? Por exemplo, a Sanancinza é um bicho ameaçado de extinção a nível global, raríssimo. Eu encontrei ela em outros locais, mas eu não divulguei esses pontos ainda, porque eu estou querendo entender ainda o que é a Sanancinza em Santa Catarina, para divulgar para o pessoal todos os locais, porque eu não posso pôr em risco uma espécie ameaçada de extinção. A gente sabe que vai vir muita gente atrás, né? Então, agora que eu fiz um estudo prévio, vi que não, ela está distribuída amplamente, né? Manda a localização, o pessoal vai lá, se diverte, o Flamingo apareceu, já divulguei para o pessoal, né? Então, acho que é isso, esse negócio aí de ficar guardando coisa para si, assim, claro, sempre com essas ressalvas particulares de cada caso, propriedade particular, né, essas coisas que ferem outras coisas fora da observação de aves, eu acho que a gente tem que se ajudar, cara. É isso aí, tipo, vai gerar mais informação sobre tal espécie, mais gente vai monitorar para ver se o bicho vai ficar mais tempo, o comportamento, se usou o ambiente, se morreu, se ficou ali. Então, eu acho que esse grupo está entrando nisso, né? A gente tem esse mesmo viés. Então, parabéns aí pelo teu depoimento, bem importante. Legal, gente. Mais alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar por aí hoje. Pode ser, então? Acho que vamos encerrar, né? Deu 2 horas aí de bate-papo. Acho que foi bem importante. Brigadão aí pela presença de todos, gente. Obrigado aí ao Guilherme que gravou e tomara que deu certo aí. Acho que dá para a gente disponibilizar isso no YouTube ou em algum lugar depois, para que o pessoal que não conseguiu assistir hoje consiga acompanhar isso, né? E que a gente difunda mais esse pensamento mais coletivo, né, de organização. Então, acho que isso vai dar frutos bem legais, tá? Eu acho que vai ser junto com o Rio Grande do Sul, onde estão se organizando bem, vai ser um negócio que vai ser uma virada de chave, assim.
Tá bueno? É isso aí, gente. Certo, valeu. Valeu, gente. Vamos trocando ideia aí no grupo e quem sabe a gente continua fazendo aí algumas reuniões de vez em quando aí para ter esse papo aí mais que é bem produtivo, né? A gente troca umas ideias bem mais legais que no grupo, né? Embora seja importante também. Valeu, gente. Tchau, tchau, um abraço e vamos dali.